E está na linha agora com a gente Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, que já esteve várias vezes aqui na Jovem Pan. Boa noite, Alberto. Tudo bem? Aqui é Felipe Moura Brasil. Boa noite, Felipe. Boa noite ao Vitor, que eu sei que está aí também, e ao José Maria Trindade, que está lá em Brasília. É uma satisfação participar novamente da programação especial da Jovem Pan. O prazer é nosso. O senhor participou aqui de vários momentos desse processo que foi avançando em relação ao Lula e sempre esclarecendo os pontos relativos à campanha eleitoral. Como é que ficava a condição do Lula depois de condenado e agora? Porque a lei da ficha limpa é muito clara sobre a condenação em segunda instância. O condenado em segunda instância não pode ter a sua candidatura aceita pelo Tribunal Superior Eleitoral. E agora, esgotados os recursos, decretada a ordem de prisão, fica ainda mais difícil para haver uma manobra que possa fazer com que o Lula realmente seja candidato. Não é isso, doutor Alberto? Com certeza, Felipe. A situação piora juridicamente, mas com relação à prisão, com relação ao processo criminal. É importante falar isso, destacar isso para os ouvintes da Jovem Pan, que a decisão do HC, eu ia falar ontem, mas na verdade terminou hoje de madrugada. A decisão do HC de hoje de madrugada e agora a prisão, que foi decidida no final da tarde, não tem relação com a inelegibilidade. Como você falou, a lei da ficha limpa, que é de 2010, na verdade a lei original é de 90, e aí ela foi alterada pela lei da ficha limpa em 2010, portanto já tem 8 anos, ela diz lá, artigo 1º, inciso 1º, letra E. Eu gosto de falar a lei, Felipe, porque o pessoal pode conferir, o ouvinte não tem que acreditar no que eu estou falando, vai lá e confere. Então, LC 64/90, artigo 1º, inciso 1º, letra E. Aqueles que forem condenados por esses crimes que o Lula foi condenado, após a decisão de órgão colegiado então são vários juízes, e no caso do TRF4 foram 3, fica inelegível. Então, ele está inelegível, e eu falei isso várias vezes na Jovem Pan, o ouvinte vai se lembrar, a partir do dia 24 de janeiro, quando foi a decisão principal, e depois agora no final de março, a decisão dos primeiros embargos. Então, dá para a gente dizer, já houve julgamento de órgão colegiado, portanto, ele está inelegível, ponto. Agora, quem vai reconhecer essa inelegibilidade é a Justiça Eleitoral um pouco lá na frente. Então a pergunta de hoje, Felipe, e mesmo preso ele vai poder fazer campanha? Então aí eu volto na mesma lei da ficha limpa, aí vai ser o artigo 26C, que fala que ele pode pedir efeito suspensivo, e eu estava ouvindo a programação da Jovem Pan, bastante gente falou do efeito suspensivo, e também no artigo 16A da Lei das Eleições, que diz, até a decisão final do registro, ele é candidato, inclusive ocupando horário, ocupando espaço, né, no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Agora, lógico, fica difícil, e aí você tem razão, Felipe, você fazer campanha se você está preso. Então alguém vai ter que pedir voto por você, e mesmo gravar horário eleitoral gratuito na cadeia, ainda que seja na Polícia Federal, numa sala diferenciada, eu acho que é feio, né? Alguém gravar e falar, estou aqui preso na Polícia Federal, mas eu quero o seu voto. Então realmente fica difícil, mas em relação ao registro não tem nenhuma prejudicialidade, nem o julgamento da STF e nem a prisão agora do juiz Sérgio Moro. José Maria Trindade de Brasília, uma pergunta para Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Diga, Zé Maria. Salve, doutor Rolo. Doutor Rolo, já existe um precedente, um prefeito da Bahia que estava preso e fez campanha e ganhou. Eu queria dizer que o senhor está indo pelo caminho correto a história aí da inelegibilidade. A lei ficha limpa é muito clara. O Supremo já analisou por 4 vezes. A última determinação do Supremo é que a lei deve ser cumprida, inclusive, para quem foi condenado antes da promulgação da lei, né? Porque esse critério de elegibilidade não é um privilégio, não é um princípio, mas sim uma condição do candidato. Então, assim, eu entendo que quando ele se apresentar, porque agora é diferente, o PT ainda falava em apresentar a candidatura, se apresentar o pedido de registro, o Tribunal Superior Eleitoral vai rejeitar. O ministro Luiz Fux disse que vai rejeitar de ofício. E aí transfere para a equipe de Lula o ônus de conseguir o habeas corpus, não é isso? Habeas corpus não, de conseguir a liminar para o registro da candidatura, ainda que um registro precário, não é assim?
É isso mesmo, Zé Maria. Você está falando direitinho a lei, e aí eu vou lembrar, né, que a lei das eleições, vamos falar de prazo, para o ouvinte entender prazo. O último dia para pedir registro é 15 de agosto. Hoje é dia 5 de abril. Então, de hoje, 5 de abril até 15 de agosto, se não mudar a inelegibilidade do Lula, e a gente pode falar daqui a pouquinho como é que ele pode mudar isso, ele vai apresentar o pedido lá no dia 15 de agosto, o partido vai apresentar, quem apresenta é o partido, e aí o TSE tem até o dia 17 de setembro para julgar. Praticamente um mês, um pouquinho mais de um mês. E aí, se mantida essa situação de hoje, sem efeito suspensivo da inelegibilidade, não importa a prisão, Zé Maria, o TSE vai ter que indeferir, como você falou. Vai ter que indeferir, não tem outra solução a não ser indeferir. Agora, ele pode conseguir os tais efeitos suspensivos e a gente pode falar disso, Zé Maria. Agora, doutor, essa história aí da candidatura, o efeito suspensivo, o juiz, o ministro Luiz Fux, diz que vai rejeitar de ofício o registro. Aí transfere o ônus de uma liminar no TSE ou no STJ, ou mesmo a anulação. São questões tão difíceis de acontecer que próximo de zero, não é isso, doutor? E o voto do ministro Barroso ontem foi bastante interessante, porque ele deu números, né? 0 ponto não sei quantos %. São esses números que a gente pode aplicar para os recursos do Lula, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. Diz lá o ministro Barroso, 0 ponto não sei quantos %. Não é zero absoluto, mas a chance é bem pequena. Agora, é importante destacar que o ministro Fux, quando falou isso na posse dele, e ele não vai ser o presidente na eleição, vai ser a ministra Rosa Weber, é importante destacar que ele causou um alvoroço. E cá entre nós, Zé Maria, eu acho que o ministro Luiz Fux não está pensando errado não, porque vamos lá, como é que é feito o pedido de registro? O PT vai lá na internet, porque hoje o processo é digital, entra no sistema do TSE e vai lá, Lula, quero ser candidato a presidente, meu RG é tal, meu CPF é tal, e aí a lei diz, quando você vai pedir o seu registro, você tem que juntar as certidões da sua vida passada, da sua vida pregressa, né? Então, certidão de distribuidor criminal, da Justiça Estadual, da Justiça Federal. Então, como todos nós sabemos, quando ele for juntar essa certidão, vai aparecer lá pelo menos 2 processos que ele já responde como réu, né? E vai aparecer uma condenação. E aí essa condenação não vai ser só da primeira instância, vai ser já do TF4. Então é nesse sentido que o ministro Fux, me parece, né, disse, olha, vou rejeitar de ofício. Por quê? Porque se é o próprio Lula que vai dar o documento que diz que ele está condenado em segunda instância, portanto está inelegível de acordo com a lei da ficha limpa, para que eu vou ficar esperando outras coisas? Eu sei que tem colegas meus, advogados, que dizem, olha, tem que esperar o prazo de impugnação, aí ele vai apresentar a defesa, depois o TSE julga. Eu acho que não precisa, porque se ele vai juntar uma certidão da Justiça Criminal, que a lei exige, é obrigatória, que vai dizer que ele está condenado, a certidão tem fé pública, quer dizer, só faltava ele juntar a certidão e dizer, não, essa certidão é falsa, eu preciso me defender dessa certidão. Por isso o ministro Fux falou que talvez dê para rejeitar isso rapidamente, sem passar por todos esses prazos. Mas há controvérsias, Zé Maria. A gente vai para um rápido comercial na rede AM, na rede FM, mas continua aqui a cobertura especial da Jovem Pan e eu peço para o advogado Alberto Rolo continuar na linha, porque Vitor Brown tem uma pergunta. Doutor, fugindo um pouquinho da questão eleitoral, falando sobre a decisão do juiz Sérgio Moro, ele não levou em conta os embargos dos embargos de declaração, inclusive no despacho o juiz Moro afirma que seria uma manobra protelatória, né, uma patologia protelatória, essa foi a expressão usada pelo juiz Sérgio Moro. Queria saber do senhor se esse é um procedimento comum, se isso costuma acontecer, até porque isso vai alimentar a militância petista, né, a gente já pode imaginar que o PT vai alegar que houve a supressão do direito à defesa, né, que o juiz Sérgio Moro queimou uma etapa, não permitiu a defesa do ex-presidente Lula. Essa já foi a tônica da nota que foi divulgada agora há pouco pelo Cristiano Zanin Martins, que é o advogado do Lula, mas esse procedimento, esse expediente de se decretar a prisão, mesmo ainda com os embargos dos embargos pendentes, é comum? Isso costuma acontecer, doutor? Olha, Vitor, na justiça eleitoral é comum ficar decidido que os segundos embargos ou os embargos dos embargos são protelatórios. Então, na Justiça Eleitoral, eu não tenho dúvida de dizer que os segundos embargos
são entendidos como protelatórios. Agora, eu vi uma entrevista hoje do presidente do TRF4, né, do desembargador Thompson. Aqui no Jornal da Manhã, né? Eu vi a entrevista dele, e aí ele não deixou claro que a posição do TRF é de aceitar todos os segundos embargos, vamos dizer assim. Agora, lógico, é um direito da defesa entrar com segundos embargos. Agora, sempre lembrando para o ouvinte, embargos é para corrigir um erro técnico, uma omissão, algum tipo de equívoco, contradição, só não vai transformar quem é culpado em inocente ou vice-versa, quem é inocente é o culpado. Então, quando o juiz Sérgio Moro diz que é um expediente procrastinatório, e ele deixou isso claro na decisão, quer dizer, não vai mudar o mérito da decisão. Quem está condenado vai continuar condenado. Agora, é uma tradição admitir esses embargos, mas não dá efeito suspensivo a esses segundos embargos. Então, portanto, essa decisão do juiz Sérgio Moro não está desrespeitando esse direito da defesa de entrar com segundos embargos. Entra sim, entra com segundos, terceiros e quartos. Só que eles não têm efeito suspensivo, então dá licença que eu vou executar a decisão já, acórdão principal e o acórdão dos primeiros embargos, como o TRF4 mandou o ofício para o juiz Sérgio Moro. Então, pode entrar, mas não tem efeito suspensivo. Agora, só porque você está tocando nesse assunto, Vitor, eu acabei de falar do voto do ministro Barroso ontem, foi um voto muito bonito. Eu prometi aos meus alunos que eu vou estudar esse voto junto com eles, por causa dos números, que são números importantes. Eu só não gostei de um pedacinho do voto do ministro Barroso, quando ele diz que essa culpa de embargos, essa culpa de procrastinação é dos advogados. Aí ele se esqueceu que ele foi advogado até outro dia e, com quase toda certeza, ele também usava não expedientes procrastinatórios, ele usava os recursos que a lei prevê. Se a lei fala em muitos recursos, então vamos mudar a lei, mas não colocar a culpa nos advogados, né, Vitor? E, aliás, doutor Alberto Rolo, o José Roberto Batoc, o advogado do Lula, citou, inclusive, uma intervenção do Luiz Roberto Barroso, quando ele era advogado do terrorista Cesare Battisti, para tentar impedir que a Carmen Lúcia, presidente do STF, desse o voto dela no julgamento do HC. Aí o Barroso disse que ele tentou isso na época, mas não conseguiu, foi voto vencido, assim como o Batoc acabou sendo voto vencido ontem. Doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, mais uma vez um prazer conversar com o senhor é muito bem-vindo aqui na Jovem Pan, uma boa noite, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Felipe. Cumprimento o Vitor e o Zé Maria Trindade. Uma boa noite para os ouvintes da Jovem Pan. Boa noite, um grande abraço. Então falamos aqui com o advogado Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral.